Olá! Com tudo o que vimos, é fácil identificar que empresas que têm processos bem definidos, uma estrutura organizacional bem definida, ela é uma estrutura competitiva, uma estrutura adaptável, altamente adaptável a mudanças do mercado. Então, na primeira parte, discutimos que o processo de mudanças organizacionais, todo o processo, ele se constitui na identificação do que deve ser feito, como deve ser feito, e aí essas empresas que entendem, conhecem o que deve ser feito, como deve ser feito no detalhe, são realmente mais adaptáveis. A gestão de conhecimento que está em seus colaboradores desse processo, elas são de um valor agregado alto para a empresa. Porque o que acontece na prática? Quando você está dentro de uma empresa onde as pessoas não sabem claramente o que deve ser feito, como deve ser feito, cria um ambiente de angústia, de informação, porque você pergunta para as pessoas, para cada um, o que deve ser feito, e ninguém sabe exatamente como deve ser feito aquilo. Ou muitas vezes não sabe o que é exatamente para ser feito, como e quando ainda por cima. Qual é o momento? Isso gera atrasos, isso gera reclamações, isso gera defeitos. Então, quando tudo é definido claramente e o colaborador ele sabe como que é aquele ciclo do processo, ele sabe quais são os pontos de entrada, o que ele precisa para executar o processo, ele sabe qual é o produto de saída, ele sabe qual que é o tempo de execução daquele processo, ele sabe qual é o valor agregado daquele processo, ele conhece tudo isso, isso cria o conhecimento da execução do processo. Isso se torna uma vantagem competitiva perante a outras empresas, que empresas que ainda não têm esse nível de maturidade, podem ser que não tenham uma qualidade de produto tal como essa de uma empresa que tem seus processos definidos. Isso é muito claro ver. Veja uma empresa que muitas vezes não diz claramente para os seus funcionários como é um processo de embalagem, como é um processo de tratamento de matéria-prima, o risco que há daquele funcionário, daquele colaborador de manipular a matéria-prima ou de utilizar uma embalagem para o seu produto de maneira equivocada é muito grande. E é com isso que acontecem as grandes falhas. E é com isso que compromete a qualidade do produto final, gerando a insatisfação do cliente. Então, as empresas que desejam sobreviver, que terão que mudar e se transformar tantas vezes, quantas vezes foram necessárias para se adaptar ao mercado, para que possam se manter vivas, elas têm que ter a sua estrutura declarada em processos e processos bem conhecidos, porque isso vai fazer com que a empresa se torne sólida. Isso vai fazer com que a empresa se estabeleça de maneira que a gente diz orgânica, né? Porque vai existir uma verdadeira simbiose entre processo, pessoas, isso vai gerar um conhecimento e valor competitivo para a empresa. Bom, uma outra parte que nós estudamos também é que uma vez definidos esses processos, o gestor ele pode atuar bem, porém, o gestor ele tem alguns desafios, tanto de natureza interpessoal, natureza não técnica, quanto de natureza técnica. Então, existem algumas habilidades que o gestor ele tem que ter para garantir o sucesso desse processo. Porque se de um lado eu tenho processos e pessoas, meu lado técnico tem que conhecer muito bem os processos e meu lado não técnico tem que saber muito bem lidar com pessoas. Que é essa sinergia, essa habilidade, essa competência de lidar com técnico e não técnico que vai fazer com que motive as pessoas a executar os processos da maneira que se precisa para alcançar a qualidade do produto final com excelência. Essa excelência está muito relacionada com a expectativa que o cliente quer receber. E atingindo a expectativa dele, temos clientes, a empresa produz, a empresa cresce. Tá certo? Bom, um outro ponto que nós tratamos foi a tendência de atuação, os papéis do gestor,
que relaciona muito com as responsabilidades, tanto com a sociedade quanto ao meio ambiente. Vejam um ponto. Um gestor, ele pode, em dado momento, em dada situação crítica, numa empresa que utiliza água para lavar máquinas mecânicas, tomar uma decisão de, olha, o nosso container de água residual ele está cheio, precisamos de uma solução. Rapidamente o gestor pode falar, joga essa água no esgoto. Essa água que ele está falando para jogar no esgoto pode ser uma água contaminada com graxa ou outros componentes químicos que estavam dentro da máquina. Esse gestor, ele não está agindo com uma ética, ele não está agindo com uma relação adequada com o meio ambiente. Isso é importante. São essas decisões que fazem a diferença entre um gestor e o outro. Esse gestor ele precisava entender claramente quais foram as causas que encheu esse tanque de efluentes, esse tanque de água, para não ser possível mais lavar uma máquina. Então, alguém falhou no controle. Mas de quem é a responsabilidade do controle? Era dele. Então, ele está falhando. E aí chega no momento de tomar uma decisão, toma-se uma decisão equivocada, uma decisão que vai levar risco a pessoas, à sociedade, despejando uma água contaminada, possivelmente no esgoto, que pode ser que vá para um rio, que vai para um lençol freático, e assim vai acontecendo aquela série de acidentes que nós vimos às vezes. Nós estamos acostumados a ver derramamento de petróleo, vazamento de gás, vazamento de substâncias químicas em indústrias, que contaminam o solo. Senhores, muitas vezes foram decisões equivocadas de gestores por não respeitar esse atributo, o atributo da ética, da responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade. Por isso que eu reforço que esse é um elemento, é um atributo desejável para um gestor. Bom, um outro ponto que nós observamos foi quando estivermos em dificuldades, quando precisarmos de um coaching, de um auxílio técnico, a quem recorrer? Muitas vezes nós precisamos de um apoio técnico, precisamos de alguém que possa auxiliar a uma atividade extremamente especializada que muitas vezes ou ainda não tem experiência, não tem expertise, o que fazer? A consultoria, ela é a grande saída. A consultoria, inclusive, ela tem sido saída para muitas empresas buscarem excelência operacional e com isso se manterem competitivas. Vejam que contratar uma consultoria não está muitas vezes associadas a uma admissão de fraquezas, de incompetência. Não, muito pelo contrário, é sinal de inteligência. Porque se você percebe que você não tem aquele know-how e você tem alguém que possa te aconselhar a isso, alguém especialista, alguém que já fez isso em várias outras organizações, ótimo, isso é uma observação perfeita, é uma leitura correta da situação. Porque muitas vezes você não vai ter o tempo necessário para fazer uma análise de diagnóstico do que a sua empresa, do que a sua organização precisa. Então, o que se faz? Se contrata uma consultoria para fazer um diagnóstico do que precisa mudar, trazer cenários e você, como gestor, apoia a implementação de todas as ações. Com isso, você vai utilizar das melhores práticas do mercado, porque a consultoria, normalmente, ela vai trazer quais são as melhores práticas, as melhores ações. Então, isso vai te auxiliar não só a resolver seu problema, mas implantar uma gestão mais inteligente, mais eficiente, processos mais otimizados, e inclusive vai encontrar soluções criativas para as mais variadas coisas. Por isso que nós devemos tratar a consultoria como parte da estratégia. Então, significa o quê? Quando você tiver um projeto altamente estratégico, como fusão, aquisição, reestruturação de organograma, departamentalização, reengenharia, capacitação de pessoas a nível estratégico, pensem muito em uma consultoria. Isso não é sinal de fraqueza, e sim sinal de inteligência. Eu reforço muito essa questão de não admitir que é uma fraqueza, porque algumas pessoas entendem, alguns gestores podem entender que ao contratar um especialista,
ele subjugue, que ele não é capaz de fazer. Muito pelo contrário. É o contrário disso. Você é capaz sim de fazer, mas você precisa de alguém para te mostrar caminhos que já foram percorridos por outras pessoas e que já tiveram sucesso e que podem te trazer um conhecimento, um valor ali que você possa utilizar dentro da sua empresa, dentro das suas particularidades. Porque, concordem comigo, as empresas têm diferenças. E é isso que a consultoria vai avaliar quando der uma proposta de solução. Então ela vai estar pensando em você especificamente. Algumas empresas elas têm investido bastante em atualização profissional dos seus colaboradores, têm cobrado proporcionalidade, né? Então da mesma maneira que investe, se cobra. Porém, não basta ser um profissional especialista, né? É necessário ter valores não técnicos. E aí é onde nós caímos em questões, conforme eu estava falando, desse derramamento de produtos químicos, é jogar água lá no esgoto sem tratamento. Você precisa ter honestidade, ética, carisma, ou seja, ser uma boa pessoa. A sinceridade, por exemplo, ela cabe em qualquer lugar. E aí nós temos uma diferença, sinceridade, franqueza. Sinceridade é sempre falar a verdade, ok? Então isso é muito importante dentro da empresa, que essa transparência ela vai fazer com que você se torne uma pessoa agradável, uma pessoa confiável e vai se tornar um ponto de referência, pois as pessoas elas vão sempre se apoiar na sua opinião para as decisões, porque você, como gestor, sendo sincero, os colaboradores vão perceber que você é imparcial. Independente do que esteja acontecendo, você sempre vai utilizar da verdade. E isso é um atributo desejável para o gestor, porque com isso ele consegue manter a sinergia da equipe, ele consegue fazer com que a empresa toda crie uma sistemática para adotar essa política, porque naturalmente isso vai se desdobrando, porque essas coisas são assim. Então um funcionário vai passando para o outro e os gestores vão sendo contaminados se já não tem essa cultura. E é a cultura do verdadeiro feedback. Muitas empresas adotam o feedback 360, que é essa forma de você sentar com todos os colaboradores, os gestores, e todos falarem o que pensam um dos outros. E claro, ter uma mediação, ter um cuidado, mas para vocês entenderem o cuidado, o grau de transparência e comprometimento com a verdade que se tem que ter. Por isso que se busca cada vez mais isso. Porque um ambiente onde você não tem a transparência, é um ambiente cheio de milindres, que você nunca sabe o que está acontecendo verdadeiramente, é um ambiente hostil. E aí o que acontece? Ambiente hostil, várias incertezas do mercado e processos desconhecidos criam o que a gente chama de rumores corporativos. São rumores de demissão em massa, são rumores da empresa fechando, são rumores de que o processo tem que ser XYZ, né? E isso faz com que a empresa viva de fantasmas, né? Os fantasmas da organização. E isso não pode acontecer. Então é dever e obrigação do gestor ser transparente, honesto com sua equipe e consigo mesmo, para com a empresa, para com os valores da empresa, para atingir o sucesso. Essa empresa que promove a cultura da honestidade, da sinceridade, inclusive da gestão à vista, é uma empresa com maior chance de sucesso. E com isso o que acontece? É a empresa que tem maior chance de se tornar altamente competitiva no ranking das melhores empresas mais produtivas, mais eficazes no seu ramo. Ok? Então, esse era um ponto importante. Então, promova processos, promova pessoas, busque talentos, se apoie nos pontos fortes das pessoas, deixe a empresa consolidar, instigue a empresa a consolidar os seus processos e, com isso, a empresa com processos bem definidos, pessoas bem treinadas e capacitadas, é uma empresa com habilidade para lidar com adversidades. E você, gestor, é o gestor para lidar com a honestidade e sinceridade com as pessoas e com o seu comprometimento. Sua vida será muito mais fácil nesse cenário.